Como habitualmente a nossa audiência é reduzida, mas muito qualificada. Temos o Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, que me disse há pouco que, nessa sua qualidade, achava que era importante a sua presença num colóquio sobre este tema. A Associação dos Juristas Católicos iniciou um ciclo de colóquios sobre matérias relativas à revisão constitucional e à doutrina social da Igreja, embora estas temáticas não se reduzam a questões diretamente ligadas à revisão constitucional ou à Constituição, mas já vi que os nossos oradores de hoje vão abordar essa questão, e ainda bem, porque é de facto esse o tema central dos nossos colóquios. Se eles depois nos puderem facultar algum texto escrito, agradecemos, porque depois poderemos recolher algumas e juntar outras intervenções que já tivemos e que foram de grande qualidade, e ficamos sempre com pena que não haja mais pessoas a assistir depois de ouvir. Os nossos oradores de hoje pertencem, como eu pertenço, à Comissão de Liberdade Religiosa, e nesta comissão há representantes de várias comunidades religiosas. Eu estou lá a representar a Igreja Católica, juntamente com o professor Alfredo Teixeira, professor da Universidade Católica, e estes nossos dois convidados estão lá na qualidade de peritos em matéria de direitos das religiões. E devo-vos dizer que foi uma escolha muito acertada. Eu digo isto pela experiência que tenho de participação na Comissão de Liberdade Religiosa. Não é muito longa, mas já é suficiente para dizer isto com algum conhecimento de causa. Portanto, já faço com base nas intervenções que eles fazem e que denotam um conhecimento profundo destas matérias. O Dr. André Foch pertence ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e já trabalhou na Procuradoria de Justiça e tem obra publicada sobre matérias relativas a direito administrativo, direito constitucional e também esta matéria de relações entre Igreja e Estado e liberdade religiosa. Também o professor Miguel Raimundo tem obra publicada nestas áreas do direito administrativo e do direito constitucional e é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Vou dar a primeira palavra ao Dr. André Foch, mas a ordem seria diferente, e depois cada um deles fará a sua exposição. Não lhes dissemos, nem pedimos assim um tema em especial, portanto cada um deles falará daquilo que entenda mais interessante e mais importante, e depois deixamos um momento para diálogo. Então, muito obrigado pela sua presença e tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Desembargador Alves Pato. Agradeço muito as suas amáveis palavras e cumprimento a Associação de Juristas Católicos, na pessoa do seu Presidente, na pessoa da sua Vice-Presidente, e cumprimento todos os que estão aqui presencialmente e os que nos estão a acompanhar à distância. E a minha proposta é fazer aqui uma reflexão sobre em que medida é que uma Constituição como a nossa, aprovada a 2 de abril de 1976, que na sua origem ficou marcada com um timbre vermelho, se assim pudermos dizer, de uma forma talvez simplista, como é que na verdade tem tantos ecos do pensamento social cristão, da doutrina social da Igreja, nos seus enunciados, e de uma forma que se reflete na sua aplicação concreta, designadamente na jurisprudência constitucional. E começava por partir desta reflexão, só muito breve, muito sucinta, sobre o que é isto da doutrina social da Igreja, que sentido é que faz a Igreja meter-se naquilo que é de César. Aparentemente seria a Igreja a meter-se naquilo que é de César, o que é também um equívoco acerca desse trecho evangélico. A doutrina social da Igreja é
enfim, a razão de ser do magistério da Igreja em matérias sociais e no tratamento de uma verdadeira moral social, numa palavra, deve-se à encarnação. A salvação que nos traz Jesus Cristo é anúncio, mas é também acontecimento. E, portanto, se o Verbo encarnou, se fez homem, isso implicou que assumisse a humanidade e a história na sua integralidade. Como diz um autor, se o Verbo se fez carne, não queiramos nós agora fazer da carne verbo. Se a nossa espiritualidade, a nossa oração, a nossa meditação sobre a palavra de Deus não se traduzem em ações concretas, se não tocarem a nossa vida, levando-nos a fazer escolhas políticas e económicas que por vezes vão contra a corrente, podemos falar verdadeiramente de fé cristã? O que fez Jesus, senão entrar na humanidade e nos problemas do seu tempo? E as suas palavras não foram sempre seguidas ou precedidas de ações concretas, muitas vezes de ações, gestos de libertação? Os exemplos das parábolas também revelam o conhecimento que Jesus tem do meio social, político e económico que o envolve, e a nada disso foi indiferente. E se a doutrina social da Igreja é rotulada assim a partir da encíclica que todos conhecida, Rerum Novarum, de Leão XIII, publicada em 1891, a verdade é que podemos dizer que, do ponto de vista substancial, há uma doutrina social da Igreja desde que a Igreja nasceu. Os Atos dos Apóstolos dão-nos conta de questões pragmáticas com que a primeira comunidade cristã se deparou e da forma como resolvia os problemas e como conduzia as suas opções sociais, económicas e até políticas. A doutrina social da Igreja não é uma reflexão filosófica, a doutrina social da Igreja não é uma ideologia, a doutrina social da Igreja é uma reflexão teológica acerca do agir cristão a partir das Escrituras e daquilo que ela própria definiu e vem definindo como os sinais dos tempos. Trata-se verdadeiramente, parece-me, daquilo que, no sentido bíblico mais próprio, chamamos sabedoria. E ainda com ecos das leituras de domingo passado, uma delas do livro da sabedoria, fica presente essa ideia e que já remonta ao saber profético do Antigo Testamento, em que, na verdade, boa parte da mensagem e da ação dos profetas do Antigo Testamento é de denúncia de iniquidades sociais, políticas e de uma apreciação que, no fundo, nós vamos depois reencontrar na doutrina social da Igreja segundo aqueles 3 critérios do ver, julgar, discernir e agir. E é isso que Jesus nos mostra no seu expoente máximo. Por isso, a doutrina social da Igreja também é para nós cristãos ser sal da terra e luz do mundo e portanto, pôr-nos sempre com o cuidado, quer dizer, de não, como disse o Papa Francisco num documento do início do seu pontificado, não corrermos o risco de cair no gnosticismo, ou só pensar que a fé se reduz ao conhecimento e a saber muita teologia, também não cairmos no risco do pelagianismo, ou seja, de pensar que as nossas ações nos salvam por nós próprios, independentemente da graça de Deus, mas neste justo equilíbrio somos chamados e convocados, cada vez que nos aproximamos da palavra de Deus, a pôr em prática aquilo que ouvimos. Não por acaso, quando a missa termina, na expressão do ritual tradicional, o ita missa est tem o significado de ir em missão e, portanto, aquilo que nós fazemos dentro das 4 paredes da Igreja há de ser um reflexo daquilo que é a nossa vida fora das paredes da Igreja, e aquilo que fazemos fora da Igreja é também um reflexo daquilo que vivemos e experienciamos
nas nossas comunidades. A nossa Constituição, dizia eu, que tem esse timbre vermelho, tem um preâmbulo, conserva um preâmbulo que hoje em dia pode parecer anacrónico, com o uso de expressões de marcado cunho marxista, mas ela surge de um amplo compromisso. Houve 6 projetos de Constituição, inicialmente, depois quando se constituiu a Assembleia Constituinte. Apresentaram projetos o CDS, o então PPD, o PS, o MDP-CDE, o Partido Comunista e a UDP. Eu diria que os 2 primeiros, os projetos do CDS e do maior do que o da fração do consenso com o Partido Socialista, umas vezes o consenso feito mais à esquerda, outras vezes o consenso feito mais à direita, mas na verdade em temas essenciais que digam respeito designadamente aos direitos fundamentais, os projetos do CDS e do PP tiveram de facto têm um reflexo no texto constitucional que também tem a sua razão de ser histórica. Provavelmente o projeto do CDS tem algumas afinidades com o projeto de revisão constitucional de 1971 de Duarte Amaral, pai do professor Diogo Freitas do Amaral. O projeto do PPD também vai beber algumas coisas ao projeto de revisão da aula liberal de 1971, mas depois também há muitos conceitos nos enunciados da nossa Constituição que têm a sua matriz na doutrina social da Igreja, vindos por outra fonte, por outro caminho menos comprometido do ponto de vista partidário. Refiro-me à influência que teve na nossa Constituição a Constituição Italiana, de 1947, também ela uma Constituição compromissória entre democratas cristãos e a esquerda da altura, Partido Comunista Italiano e Partido Socialista Italiano, mas também a Lei Fundamental de Bona, de 1949, também foi um veículo importante de formulações caras à doutrina social da Igreja. Recordo que o artigo 1º da Constituição Italiana, de modo muito diverso do nosso, diz que a Itália é uma república democrática fundada no trabalho e que a soberania pertence ao povo, que a exerce segundo as formas e nos limites da Constituição, mas com esta fórmula também consegue evitar uma formulação classista dos trabalhadores como protagonistas da luta de classes e também de algum modo faz eco da dignidade da pessoa humana. Por isso também no artigo 4º valoriza a dignidade do trabalho, não como fator de produção, mas como um direito e como um dever. Dever segundo as possibilidades e direito segundo a livre escolha de cada um, pois assim o trabalho desenvolve uma função ou atividade que concorre não só para o progresso material, diz a Constituição Italiana, mas também para o progresso espiritual da sociedade. E no artigo 2º podemos encontrar claramente pontos em comum com o nosso texto constitucional. Diz a Constituição Italiana no artigo 2º, a República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, tanto individualmente como também nas formações sociais, onde se desenvolve a sua personalidade e exige o cumprimento dos deveres interrogáveis de solidariedade política, económica e social. Por outro lado, o artigo 3º faz assentar o princípio da igualdade na própria dignidade da pessoa humana, um valor tão caro ao pensamento social cristão. Todos os cidadãos, diz o artigo 3º da Constituição Italiana, têm igual dignidade social e são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, de raça, de língua, de religião, de opiniões políticas, de condições pessoais e sociais. Por seu turno, a Constituição Alemã, de 1949, antes de fazer qualquer menção aos fundamentos do Estado e do poder político, proclama a dignidade da pessoa humana, logo no artigo 1º, afirmando no número 1 que a dignidade humana é intangível, respeitá-la e protegê-la constitui obrigação de todo o poder público. E o número 2, aqui sim encontramos a dignidade da pessoa humana como fundamento do poder político. O povo alemão, por isso, reconhece os direitos fundamentais invioláveis e inalienáveis
como fundamento de toda a comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. E depois começa o elenco de direitos fundamentais na Constituição alemã. Logo a seguir, o artigo 2º enuncia o direito de todas as pessoas ao livre desenvolvimento da sua personalidade, um direito que só surgirá na nossa Constituição com a revisão de 1982, mas que e acrescenta como limite a este direito o seu exercício não ser contrário à própria ordem constitucional ou à lei moral, acrescentando que todas as pessoas têm direito à vida e à integridade física, sendo inviolável a liberdade pessoal. São duas constituições que têm muito presente, naturalmente, o horror da Segunda Guerra Mundial, são as duas potências vencidas da Segunda Guerra Mundial, foram cenários de crimes contra a humanidade terríveis e, portanto, a reação é naturalmente compreensível. Mas são duas constituições que, de facto, influenciam claramente os trabalhos da nossa Assembleia Constituinte, servem de referência, em certa medida também a Constituição Francesa de 1958. Por outro lado, ainda a nível internacional, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 10 de dezembro de 1948, logo no primeiro dos seus considerandos, diz: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, e depois segue os demais considerandos. Uma vez que a Constituição Portuguesa recebe formalmente a Declaração Universal como critério de interpretação e de integração de lacunas das normas relativas a direitos fundamentais, esta formulação e o peso da Declaração Universal dos Direitos do Homem é de facto muito significativo. Neste considerando, por exemplo, encontramos também aqui eco de uma expressão familiar ao pensamento social cristão, o binómio paz-justiça. Não há paz sem justiça, não há justiça sem haver paz. De referir ainda da Declaração Universal a influência que terá tido ou que poderá ter tido o compromisso chegado entre nós em matéria de definição da propriedade privada. A Declaração Universal também aqui revela um certo compromisso entre os Estados de matriz soviética, das democracias populares, e os Estados da banda ocidental. No número 1 proclama-se o direito de todos à propriedade, no número 2 proclama-se a garantia da propriedade daqueles que já são proprietários, e referia ainda ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966, que no seu artigo 16º estabelece que todo ser humano tem direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. Não está um elemento que também é muito significativo na Assembleia Constituinte, de forma quase transversal aos três partidos que estiveram no centro da Constituição, CDS, PPD e Partido Socialista, é também claramente o magistério da Igreja desses últimos anos. E sirvo-me aqui, vou-me socorrer bastante de Jorge Miranda, e em especial da autobiografia que publicou há muito pouco tempo, e que nos recorda o ambiente em que muitos católicos começam a confrontar-se e a ser confrontados com questões relativas ao regime político, às condições sociais, e depois mais tarde, em relação à própria guerra, eu gostava de vos recordar a carta de Dom António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, de vos recordar as 4 perguntas que ele faz ao Presidente do Conselho na carta que lhe dirige em 58. Tem o Estado qualquer objeção a que a Igreja ensine livremente e por todos os meios
principalmente através das organizações e dos serviços da ação católica e da imprensa, a sua doutrina social? Segundo, tem o Estado qualquer objeção a que a Igreja autorize, aconselhe e estimule os católicos a que façam a sua formação cívico-política de forma a tomarem plena consciência dos problemas da comunidade portuguesa na concreta conjuntura presente e estarem aptos a assumir as responsabilidades que lhes podem e devem caber como cidadãos católicos? Terceiro, tem o Estado qualquer objeção a que os católicos publiquem e propaguem o seu programa ou programas politicamente em concreto e que nunca, o que evidentemente não pode ir sem o despertar de esperanças de mutações ousadas e substanciais e do seu clima emocional? Quarta e última, tem o Estado qualquer objeção a que os católicos, se assim o entenderem, iniciem um mínimo de organização e ação políticas, a fim de estarem aptos nas próximas eleições legislativas, ou quando julgarem oportuno, a concorrer ao sufrágio com um programa definido e como os cidadãos que preferirem? Eu diria até que a partir daqui, enfim, toda uma geração de católicos que se vai revendo nas encíclicas papais, em especial nos trabalhos do Concílio Vaticano II, obviamente, mas também nas encíclicas de João XXIII e de Paulo VI. É engraçado ver que quando o regime cai, não há propriamente o CDS afirma-se como um partido defensor da democracia cristã, mas o peso que o CDS vai ter na Assembleia Constituinte mostra bem que os católicos, o CDS não é o partido dos católicos. Não é? Aliás, há quem diga que o CDS sempre teve um programa mais à direita que os seus eleitores, mais à esquerda que os seus eleitores, exatamente. E por outro lado, é visível que também no Partido Socialista e no Partido Popular Democrático, depois no Partido Social Democrata, muitos protagonistas políticos eram, na altura da Assembleia Constituinte, católicos comprometidos e até noutras fações da esquerda, mesmo até em partidos que não estavam representados na Assembleia da República. O professor Jorge Miranda retrata de uma forma interessante, sobretudo o papel que teve a encíclica Pacem in Terris, de 1963, e diz ele: afora o Concílio Vaticano II, o momento mais empolgante da vida da Igreja foi a publicação em abril de 63 da encíclica Pacem in Terris por João XXIII, que assinalou o fim da desconfiança, provocada pela filosofia do século XVIII e pelas correntes laicistas, perante a proclamação dos direitos do homem e da democracia, e que continha ela própria uma verdadeira declaração de direitos. A Pacem in Terris teve um impacto enorme em todo o mundo, católico e não católico, mesmo se a paz no interior de cada povo e entre os povos fosse continuar longínqua. Também na minha geração universitária, em Portugal, ela alertou as consciências, serviu de estímulo para grupos de reflexão, esteve na base da formação da cooperativa Pragma, depressa encerrada pela PIDE, e em conjunto com o Concílio para o Trabalho Pioneiro e Desinteressado de António Alçada Batista e da Livraria Moraes. Lembro-me, por exemplo, de uma palestra do padre Manuel Antunes na Faculdade de Letras, com o anfiteatro completamente lotado de estudantes intervindo com vivacidade e esperança. O Encontro, uma revista de âmbito católico, no seu primeiro número saído depois da publicação da encíclica, versaria largamente os seus termos e eu próprio publiquei um artigo intitulado O Mundo Atual perante a Paz Cristã. Mais tarde, em 1973, no 10º aniversário da encíclica, a Conferência Episcopal Portuguesa publicaria uma carta pastoral retomando os seus temas, julgo pela primeira vez, apelando abertamente à participação e ao pluralismo, mas os católicos, na altura, já estavam cada vez mais afastados do regime. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, como dizia Sofia de Melbourne.
A encíclica Pacem in Terris, de facto, tem, se quisermos, é de facto uma peça central na constelação de orientações, de princípios, de reflexões. É completamente inovadora em relação ao magistério anterior, vindo de Pio XII, Pio XI, uma vez que a Mater Magistra que a precede e a Pacem in Terris são encíclicas cujo pensamento se percebe que não é formulado a partir de uma base dedutiva, mas sim indutiva, a partir da observação da realidade. E, portanto, os problemas com que os Papas se vão confrontando na escrita destas encíclicas são eles próprios a despertar a reflexão e são eles próprios, a conduzirem a composição das próprias encíclicas. Vale a pena notar, por exemplo, que a encíclica tem uma referência importante, nos parágrafos 75 e seguintes, ao valor das próprias Constituições. Portanto, dizendo que o que se espera tem uma expressão muito engraçada sobre a democracia, dizendo que a doutrina social da Igreja é compatível, diz João 23, com qualquer regime genuinamente democrático. Uma forma simpática de dizer que não é compatível com regimes não democráticos. Já Pio XII, numa mensagem radiofónica de 1944, tinha apontado neste sentido, mas é assim a primeira afirmação prática de uma Igreja militantemente democrática. Enfim, ainda tem muito caminho para percorrer em alguns aspectos, mas são afirmações importantes. E o que é que eu, na Constituição de 76, sublinharia como apontamentos de conceitos e de formações que eu não quero dizer que são exclusivos, não têm direitos de autor da doutrina social da Igreja, mas em que, de facto, o pensamento social cristão serviu de compromisso, não foi propriamente uma terceira via, mas o facto de estar despegado de ideologias e de compromissos partidários, o facto de lá estar, de não haver um partido dos católicos e do catolicismo ser transversal no espectro político, fez com que assumassem em muitos preceitos constitucionais. Eu diria que, por exemplo, logo, quer dizer, a ideia da dignidade da pessoa humana como fundamento do poder político só tem parte, de facto, na Constituição Alemã de 1949 e na nossa. O objetivo, depois alterado em sucessivas revisões, mas que hoje é o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária, esta própria expressão de solidariedade também é uma expressão que é cara ao pensamento social cristão, e é uma expressão que depois vamos encontrar, muitas vezes usada sobretudo por João Paulo II, e que nós depois encontramos nas nossas instituições, como por exemplo no papel das instituições particulares de solidariedade social, na ideia até de um Ministério da Solidariedade. Enfim, é um termo que começa crescentemente nos anos 70, nos anos 80 a ser usado. Depois o desenvolvimento da personalidade como direito no artigo 26, que surge só com a primeira revisão. A importância da objeção de consciência, no número 6 do artigo 41. A ideia da organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, no artigo 59, número 1, a linha B. O modo como está formulado o direito à habitação, a preocupação central da formulação do direito à habitação é a dignidade, habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto,
e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Depois, o desenvolvimento integral das crianças, o desenvolvimento da personalidade dos jovens em harmonia com o sentido de serviço à comunidade, no artigo 70, número 2, os objetivos de desenvolvimento da personalidade nas políticas de educação, artigo 73, enfim, mais uma vez retomaria Jorge Miranda para enunciar a análise, a decomposição que ele faz da dignidade da pessoa humana e os seus reflexos na Constituição. Diz ele, a dignidade da pessoa humana é assim na nossa Constituição, dignidade da pessoa não em abstrato, mas da pessoa humana, individual e concreta. A dignidade, em segundo lugar, implica a dignidade da pessoa, implica a dignidade da vida humana. É tanto da pessoa já nascida como da pessoa desde a concepção. Não pode ser apreendida à margem da bioética. Implica o desenvolvimento da personalidade. É do homem e da mulher em igualdade. Implica o respeito da identidade genética sem discriminação quanto à orientação sexual. Requer o respeito e garantia da intimidade. É independente da capacidade psicológica. Exige inclusão e participação comunitária. Exige condições de vida capazes de assegurar liberdade e bem-estar e impedir a miséria. Vale em condições de cumprimento, mesmo de penas privativas de liberdade ou de medidas de segurança, e não conhece diferentes nacionalidades nem apatria. Portanto, e aqui, quando estava a pensar nisso, fez-se eco a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 2, 27, quando Jesus, a propósito de uma cura num dia de sábado, exclama que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Penso que é esta a ideia, se quisermos escolher um cartaz que identifique nos Evangelhos de uma forma muito singular esta ideia de dignidade da pessoa humana perante o poder político, é seguramente esta de que as instituições é que estão ao serviço do homem e não o homem ao serviço das instituições. Um segundo vetor, que é muito claro na Constituição de 76, é o da importância dos corpos intermédios. Tínhamos saído num regime corporativista, de um corporativismo que não era um corporativismo, enfim, verdadeiro, era um corporativismo artificial, um corporativismo de Estado. Houve sempre receios contra aquilo a que se chamou depois do 25 de Abril neocorporativismo. Ainda hoje é uma palavra que tem dificuldade de entrada no léxico, mas a Constituição de facto está cheia de referências a esta ideia de que a democracia não se esgota no momento das eleições, que a democracia, esta expressão de democracia económica, social e cultural, só se constroem mediante a colaboração entre os poderes públicos e estes corpos intermédios. E quem são estes corpos intermédios que estão na nossa Constituição? São as instituições particulares de solidariedade social e outras de reconhecido interesse público sem caráter lucrativo, que têm objetivos de solidariedade social, artigo 63, número 5. São as comunidades locais e as populações chamadas a resolver problemas habitacionais, artigo 65, número 2, a linha D. É a família como elemento fundamental da sociedade, de acordo com o artigo 67, número 1, e com direitos próprios à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. Famílias que são chamadas a colaborar juntamente com as escolas, as empresas, as organizações de moradores, as associações e fundações de fins culturais e as coletividades de cultura e recreio, nas políticas de juventude ordenadas ao desenvolvimento da personalidade dos jovens, à criação de condições para a sua efetiva integração na vida ativa, ao gosto pela criação livre e ao sentido de serviço à comunidade, artigo 70, número 2. São as organizações dos cidadãos portadores de deficiência, é o apelo à participação ativa da sociedade na política de terceira idade, é o papel dos órgãos de comunicação social, das associações e fundações de fins culturais, mais uma vez das coletividades de cultura e recreio, das associações de defesa do património cultural, das organizações de moradores,
e outros agentes culturais na democratização da cultura. É o papel da escola, não apenas da escola pública, mas também da escola do ensino particular e cooperativo, nas comunidades que servem, estabelecendo a interligação do ensino com as atividades económicas, sociais e culturais. É o próprio pluralismo do ensino, com a abertura ao ensino, com as vicissitudes que conhecemos da década de 70, mas com a abertura ao ensino particular. É a participação das associações de professores, de alunos, de pais, de instituições de caráter científico na definição da política de ensino, é o protagonismo dos agentes culturais na defesa do património cultural, é a participação das associações e coletividades desportivas no artigo 79. Não me queria estender muito mais. É muito interessante. Muito mas para deixar um bocadinho de espaço também. Ficava-me só por fazer alguma referência específica à liberdade religiosa? Não, quanto à liberdade religiosa, eu diria que enfim, o texto fundamental de liberdade religiosa parece-me a mim que é a lei da liberdade religiosa. E isso seria motivo para uma outra sessão. Nas suas linhas essenciais, o que me parece denotar é que a Constituição claramente não é uma Constituição laicista. É uma Constituição que reconhece e promove a vivência religiosa no espaço público. E, portanto, quanto a isso, não... É engraçado que a Constituição nunca usa a expressão laico, nem qualquer coisa que se aproxime disso, embora as pessoas gostem muito de usar a expressão de dizer que o Estado é laico. Sim, o Estado é laico, mas não é porque a Constituição o diz. A Constituição diz que o Estado é separado das diversas confissões religiosas. E a lei da liberdade religiosa também. E a lei da liberdade religiosa, em alguns aspectos, até vai um bocadinho mais longe, porque, por exemplo, admite o princípio da cooperação entre o Estado e as confissões religiosas. Mas gostava só de dizer 2 ou 3 notas, por exemplo, sobre a dignidade da pessoa humana, para não pensarmos que são assim, que é um tema completamente etéreo. Peguei na jurisprudência do Tribunal Constitucional deste ano, só acórdãos de 2023, e a propósito de que é que surge discutida a dignidade da pessoa humana. E isto mostra também muito do que é que estamos a viver em termos de pensamento crítico. A propósito do crime de lenocínio, para quem não é jurista, portanto, a exploração da prostituição numa formulação que o Código Penal tem, enfim, um pouco bizarra, mas já por 2 vezes o Tribunal Constitucional entendeu que o lenocínio não é um crime que não tem respaldo na Constituição, porque não haverá nenhum bem jurídico que possa justificar a criminalização dessa conduta. E nesta discussão envolve-se a dignidade da pessoa humana, naturalmente, do ponto de vista das pessoas que praticam a prostituição e da medida em que que são, no fundo, fomentadas, pelo menos, por parte destes agentes. E de uma forma também muito surpreendente surge a discussão da dignidade da pessoa humana no crime de maus tratos a animais de companhia, porque aqui este crime também se considera e tem sido recorrentemente absolvidos arguidos condenados por maus tratos a animais de companhia, porque se considera também que este crime, e aqui o Tribunal Constitucional tem tido uma leitura mais constante, também se considera que não há nenhum bem jurídico na Constituição que permita fundamentar direitos dos animais. Mas é engraçado que o Tribunal Constitucional foge um pouco, a meu ver, de modo infeliz, a perceber que estes maus tratos contra animais, e atenção que eu não sou nada animalista, nem longe disso, mas a desumanidade nos tratos, sobretudo a animais, cujo cuidado nos está confiado a nós, por razões históricas e culturais, os cães e os gatos e por aí fora se tornaram dependentes de nós, hoje em dia já não sabem viver de uma forma autónoma em relação a nós. Esses maus tratos que nós lhes infligimos
são eles próprios indignos da nossa humanidade, ou seja, eles são tratamentos desumanos e é por isso que, de facto, devem ser punidos. É pela desumanidade, é porque nos tornam a nós indignos. Aquilo que viola a dignidade da pessoa humana é aquilo que nos torna menos humanos. Sempre que nós nos desumanizamos, estamos, de facto, a pôr em causa a dignidade da pessoa humana. E depois tem-se discutido a propósito de acidentes de trabalho, de saber se determinadas prestações aos sinistrados, porque são de valor inferior ao salário mínimo nacional, enfim, se encaixam ou não com a dignidade da pessoa humana. A propósito do crime de falsidade de amostras de ADN, arguidos condenados em pena de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que substituída. Que desafios é que eu vejo do plano... André Fogo, depois vais facultar o texto, não vai? Podemos ter depois a oportunidade muito de... bem. Porque realmente há questões muito importantes estas que levantou. Queria só dizer estas duas questões que falou, da criminalização do latrocínio e da criminalização de maus-tratos sanitários, da vida e a jurisprudência, são talvez as mais devidas à jurisprudência dos tribunais da relação. Falo isto os meus colegas da relação do Porto. Bom, em relação à criminalização do latrocínio, há algumas decisões do Tribunal Constitucional a não admitir, mas a tese que tem prevalecido é de que é constitucional a criminalização do latrocínio. Em relação aos tratos animais, parece que também já, embora tenha havido um certo predomínio da tese de que não seria constitucional a criminalização dos maus-tratos animais, mas também já há algumas decisões, falaram de uma muito recente, que inverte a jurisprudência anterior e também, que lhe digo, entre os meus colegas, há para tudo. Obrigado, então, pelo seu contributo. Miguel Raimundo, penso que está preparado também para falar mais especificamente da liberdade religiosa e da forma como ela é encarada na Constituição e como, o que é que poderá ser alterado ou não numa eventual revisão. Exatamente. Começo por cumprimentar naturalmente os meus colegas de painel e em particular o desembargador Vaz Pato e dizer que é um gosto estar aqui. Naturalmente coordenado por si a falar sobre estes temas sobre os quais tenho pensado e que é sempre um gosto partilhar. Cumprimento igualmente o meu colega de painel, o Dr. André Fogo, que eu ouvi com muito gosto e aproveito. Cumprimento a Associação de Juristas Católicos na pessoa da sua direção e agradeço o convite para estar aqui presente, que é realmente um convite que muito me honra e que me dá uma oportunidade, aliás, pouco comum, que é de falar destes temas que eu gosto, de pessoas que querem realmente ouvir falar sobre eles. Eu não acho nada que sejam poucas pessoas, eu acho que para o tema que é, acho que é excelente. Eu nunca mais me esqueço, aliás, sobre uma coisa sobre poucas pessoas, de um evento que nós tentámos fazer, tentámos e conseguimos. A história é exatamente essa, lá na faculdade, com o Dr. José Leitão, do CRC, do Centro de Reflexão Cristã, fizemos lá uma coisa. A certa altura aquilo era dirigido aos alunos que estavam a entrar na faculdade. E nós tentámos fazer uma coisa, organizar para eles e tal. E a certa altura estávamos lá nós os dois e mais 2 pessoas. E eu assim a ver a coisa mal parada. E o José Leitão, com aquele seu ar, disse assim: bem, Miguel, uma coisa mais importante sobre os eventos, que é, eles devem realizar-se. Devem realizar-se. Quanto à questão de saber quantas pessoas estão, pronto, estamos nós aqui. E, portanto, devem realizar-se. Eu acho que eles estão aqui, é realmente uma plateia riquíssima. O que temos tido das pessoas que depois seguem por YouTube bastante. É um número. Não, é excelente, excelente. São realmente temas de grande dignidade, os da liberdade religiosa, normalmente discutidos com pouca intensidade. Em alguns países mais do que noutros, cá em Portugal, eu acho que nós temos, apesar de tudo, poucas questões. Nós não temos verdadeiramente uma questão, acho eu, sobre a liberdade religiosa em Portugal. Temos alguns episódios que aqui e ali vão aparecendo, eu vou falar de um ou dois deles durante a minha curta intervenção, exatamente porque nós, ao contrário de outros países, acho que não temos, de facto, genericamente,
grandes problemas deste ponto de vista. Eu peço desculpa, interrompi o meu cumprimento também, cumprimentava igualmente dos presentes e, enfim, cumprimentava também a doutora Vera Jardim, a pessoal da Comissão da Liberdade Religiosa. Queria dizer alguma coisa acerca destas temáticas, dividindo mais ou menos a minha intervenção em dois grandes blocos, dois temas, prometo ser rápido. O primeiro, que tem a ver, no fundo, com o processo de revisão constitucional, praticamente defunto agora, por força dos factos recentes, mas tem a ver com este desafio de pensarmos a questão da liberdade religiosa à luz da Constituição e integrada no âmbito do processo de revisão constitucional que ainda está em curso, enfim, aparentemente, tendo em conta as tais opções relativas ao adiamento da dissolução e por aí fora, mas que está condenado. E, portanto, aqui a lógica era um bocadinho nesta primeira parte, olhar para o nosso sistema, no fundo, olhar para os princípios estruturantes do nosso direito constitucional e, como direi mais à frente, não só, sobre em matéria de liberdade religiosa e perceber, no fundo, da sua adequação, à medida que eles são adequados para os tempos de hoje, o que é que nós eventualmente conseguiríamos vislumbrar em termos de evolução. Não terei assim grandes novidades para dar. Eu acho que há aqui algumas questões que vão carecer e cada vez mais de acerto e de decisão do ponto de vista da sociedade em matéria de liberdade religiosa, mas acho que são mais questões sobre decisões concretas do que propriamente questões a resolver através da via normativa. Vou tentar explicar um pouco esta minha ideia. Depois a segunda parte depois de vista esta questão do quadro normativo, tentar pronunciar-me sobre duas ou três matérias que eu aqui identifiquei no estudo que estou a fazer sobre esta matéria, e espero ter um texto então para entregar dentro em pouco, que eu identifiquei como questões, ameaças ou dúvidas em matéria da liberdade religiosa. Bem, para dizer aqui alguma coisa, a plateia é incrivelmente qualificada e, portanto, isto é mais uma recapitulação para eu próprio, para nós próprios, também temos isto presente neste debate, que também, porventura, se criará depois das intervenções. Eu acho que a Constituição Portuguesa, de facto, ela diria, porventura, o essencial em matéria dos conteúdos que habitualmente encontramos nas Constituições em matéria de liberdade religiosa. Ela tem uma proclamação muito enfática e muito bonita, acho que se pode dizer isto, da liberdade religiosa no artigo 41. A Constituição, eu já escrevi isto e é uma ideia que é o próprio professor Jorge Miranda também que está na base dela, que é a Constituição diz de poucas coisas que são invioláveis. Diz da vida, no artigo 24, número 1. Diz da integridade física e psíquica, no 25, número 1. Diz da liberdade religiosa e de consciência e de culto, artigo 41, número 1, a liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável. E depois já num plano diferente diz da correspondência, no artigo 34, número 1, mas é de facto diferente. E são proclamações muito enfáticas, muito fortes e muito importantes, e a nossa Constituição, acho que temos sorte desse ponto de vista, não é sorte, teve a ver com as pessoas que fizeram a Constituição, nessa afirmação realmente muito forte. Depois temos a previsão da proibição de discriminação com base em motivos religiosos no artigo 13, número 2, portanto, no fundo, a categoria suspeita da religião. Temos uma referência aos dados pessoais no artigo 35, ou seja, limitações ao tratamento dos dados pessoais em matéria de religião. Temos um importante artigo 43, que no fundo é uma espécie de diálogo constitucional com a Constituição de 33, que nos fala sobre o ensino e, portanto, diz duas coisas: que o ensino não será confessional, o ensino público não será confessional, e diz também que o ensino não pode ser programado de acordo com diretrizes ideológicas, etc., políticas e religiosas. No fundo, em diálogo com a Constituição de 33, que a partir de certa altura subordinava, de certa forma, o ensino a essa mundividência. Eu não falei, mas no fundo o artigo 41 dá-nos a dimensão subjetiva da liberdade religiosa, mas também a dimensão da separação. Já direi alguma coisa acerca desse tema. A separação está presente no artigo 41, número 4, de uma forma clara. Na minha perspectiva, eventualmente há ali uma referência que se poderia ganhar em fazer a um tema que talvez eu dissesse que seria aquele em que a Constituição não quis entrar. É curioso, a Constituição Portuguesa, ao contrário de outras Constituições, da Constituição Italiana, que dedica um artigo, no fundo o artigo 7º da Constituição Italiana é especificamente
a falar sobre o reconhecimento dos acordos de Latrão e da posição da Igreja Católica, que trata separadamente das outras confissões, no artigo 8º, a Constituição italiana. A Constituição espanhola, no artigo 16, fala das confissões religiosas, nomeia a Igreja Católica, fala do princípio da cooperação. A Constituição portuguesa nunca fala, curiosamente, nem das igrejas, quer dizer, fala das igrejas, mas não fala da Igreja Católica, portanto não a nomeia, e isso é uma opção interessante que tem a ver com o contexto constitucional que nós vivíamos nessa altura. Depois, curiosamente, uma disposição que já foi aplicada pelos tribunais, pelo Tribunal Constitucional, o artigo 51, número 3, a proibição de identificação, é uma questão que em outros ordenamentos tem discutido com algum detalhe, designadamente no Brasil. No Brasil há uma questão constitucional forte em matéria de liberdade religiosa que tem a ver com aquilo que eles consideram ser uma intervenção excessiva por parte do poder religioso no poder político. Tem sido muito discutida essa questão da chamada bancada evangélica, ou seja, no fundo há forças políticas no Brasil que têm representação parlamentar e que têm uma identificação religiosa muito clara, e está-se a chegar ao ponto em que se está a discutir coisas no direito constitucional brasileiro, como, por exemplo, a revisão da Constituição tendente à anulação ou à limitação desse tipo de identificação. Nós temos, no fundo, o artigo 51, número 3 da Constituição, que proíbe que os partidos políticos se identifiquem, do ponto de vista do seu programa, que se identifiquem e do ponto de vista da sua simbologia. Foi nessa parte que a norma até já foi aplicada. Há um acordo de 1995 do Tribunal Constitucional Português que recusou o registro de um partido que tinha exatamente uma simbologia religiosa, cristã, no caso, era um peixe, e o Tribunal Constitucional recusou o registro, portanto isso resulta da proibição de identificação, que no fundo é a nossa maneira de dizer que os partidos políticos, enquanto estrutura essencial ao funcionamento da democracia, têm que ser eles próprios uma espécie de guarda avançada do princípio da separação e, consequentemente, têm essa proibição de identificação. Cá não tem gerado muitos problemas, mas em outros contextos não é bem assim. E depois aparece a separação enquanto limite material de revisão constitucional, no artigo 288, a linha C, a separação das igrejas do Estado. Diria que também é importante notar que, por via da cláusula aberta de direitos fundamentais, nós acabamos por ter conteúdos relacionados com a liberdade religiosa que entram por via do direito internacional. Um dos mais relevantes do meu ponto de vista, que a Constituição não foca, é aquilo que se tem chamado o direito dos pais a ver observadas as suas opções religiosas no que diz respeito à educação dos seus filhos, que é uma coisa que a Constituição não diz isto. Nós temos que ir buscar isto ao artigo 2º do protocolo adicional à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e também ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e, portanto, esse conteúdo que, de certa forma, estava ausente na nossa Constituição acaba por entrar por via da cláusula aberta. E depois, curiosamente, o tema da cooperação. Eu acho que, eu não vejo que a nossa Constituição, claramente, tenha um problema de falta de capacidade de proteção da liberdade religiosa, mas eu vejo realmente que seria útil, e acho que a última discussão que nós tivemos, o último episódio que nós tivemos, estes episódios de baixa intensidade, mas que se vão sucedendo de vez em quando. O último episódio foram as jornadas, ou a jornada, e portanto as dúvidas que surgiram sobre se o Estado podia ou não podia cooperar com a Igreja Católica naquele evento, desse ponto de vista, acaba, acho eu, por não ser a coisa mais favorável nesse debate, o facto de o princípio da cooperação não estar expressamente afirmado na Constituição. Como disse o Dr. André Foco, a Constituição fala da cooperação com os corpos intermédios, quer dizer, e vai a um nível de detalhe incrível, mas a Constituição não fala da cooperação com as igrejas. É curioso, porque depois nós sentimos a necessidade do legislador acabar por complementar isso. É por isso que, como foi dito, a Lei da Liberdade Religiosa tem uma referência ao princípio da cooperação. É por isso que a concordata começa, curiosamente, não é? com uma referência no artigo 2º. A concordata tem esta redação, não é por acaso, acho eu. A concordata de 2004 tem esta referência logo no seu artigo inicial, em que diz, e no número 1 do artigo 1º, a Santa Sé e a República Portuguesa declaram o empenho do Estado e da Igreja na cooperação para a promoção da dignidade da pessoa humana, da justiça e da paz. E porquê é que eu acho que se sente a necessidade de enfatizar este aspecto?
porque realmente a Constituição podia dizê-lo e não diz. E deixa dúvidas, então, sobre a cooperação. Deixa dúvidas porque tem, no fundo, o princípio da igualdade, a dizer que ninguém pode ser privilegiado, etc., entre outras razões por causa da religião. Depois tem a separação no artigo 41, número 4, e não dá um apoio ao intérprete para ir buscar a ideia de cooperação, a ideia de que há um alinhamento de fins com as igrejas e as comunidades religiosas, que no fundo justifica essa ideia da cooperação. Curiosamente, onde é que nós vamos apanhar? É um sítio completamente improvável. Referências mais construtivas, mais interessantes à ideia de cooperação entre o Estado e as igrejas é o direito da União Europeia, um sítio completamente improvável, porque a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 22, tem lá uma norma, enfim, que não é propriamente uma norma de direitos fundamentais, que diz simplesmente que a União respeita a diversidade, entre outras coisas, religiosa, cultural, linguística, religiosa, e curiosamente, no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no artigo 17, há lá uma norma, que é o artigo 17, número 3, que no contexto da relação da União Europeia com as instituições religiosas, diz mesmo a certa altura que a União reconhece o papel específico das igrejas e comunidades religiosas e estabelece um diálogo com elas, um diálogo frequente, regular, etc. Ou seja, é curioso como o direito da União Europeia acaba aqui por aparecer em fontes mais recentes, não é? Portanto, se calhar mais alerta para o tema e já menos traumatizadas com as situações e episódios e alturas históricas em que a separação não foi observada. Se calhar nós conseguiríamos ultrapassar esse trauma de uma certa identificação excessiva e numa futura revisão constitucional dizer que a separação não obsta à cooperação. Já não digo ir tão longe como aparentemente vai a Constituição Espanhola, que a doutrina espanhola tem a ideia de que aquilo quase que impõe uma lógica de cooperação com as igrejas, a razão pela qual, por exemplo, em Espanha é muito mais facilitada a discussão sobre o financiamento, por exemplo, do Estado, as escolas e colégios de identificação religiosa, por aí fora. E, portanto, já não digo ir tão longe, mas pelo menos a ideia da cooperação, especificamente, já que a Constituição é tão específica relativamente a outros corpos intermédios, porque não? Então fazê-lo relativamente às igrejas e às comunidades religiosas. Eu tinha aqui uma breve referência para dizer que me parece também que, além da Constituição, a Lei de Liberdade Religiosa e a Concordata formam, enfim, um conjunto, do meu ponto de vista, harmonizado. A Concordata é hoje uma concordata, como alguém dizia, de liberdade religiosa. Portanto, desse ponto de vista, não me parece que nós tenhamos uma questão. O que não quer dizer, e aqui eu entrava no segundo ponto, como disse, vou tentar ser breve, sobre questões, ameaças e dúvidas em matéria de liberdade religiosa. E aqui só para refletir sobre alguns pontos e talvez trazer mais pontos para o debate do que propriamente outra coisa. Para reconhecer que, enfim, nós temos tido recentemente algumas coisas que têm tido impacto no pensamento sobre a liberdade religiosa. A pandemia teve um impacto sobre a liberdade religiosa, obrigou-nos a pensar sobre a ponderação da liberdade religiosa com outros bens e valores da natureza constitucional. Obrigou-nos a interrogar-nos se aquelas coisas que nós não pensaríamos que acontecessem, como o Estado dizer assim, não há celebrações religiosas, ou não há celebrações religiosas com mais de 10 pessoas, se isto é qualquer coisa que se pode fazer. Obrigou-nos a pensar se, como fez o Presidente da República nos primeiros decretos de estado de emergência, se é possível suspender a liberdade de culto. Isso coloca, aliás, uma interessante questão da articulação entre o artigo 41 e o artigo 19 da Constituição, porque o artigo 41 fala da liberdade de religião e de culto, e o artigo 19, número 6, quando fala dos direitos que não podem ser suspensos em estado de emergência, em estados de exceção, fala da liberdade de religião e não põe o culto. E o Presidente da República, certamente a pensar nisso, suspendeu então nos primeiros decretos a liberdade religiosa. Mas será que se pode suspender? Enfim, a minha opinião é que, sem grande surpresa, e acho que tenho que dizer que me parece que essa é a tendência que eu vi nos tribunais constitucionais e nos tribunais superiores das generalidades dos países que se pronunciaram sobre o tema.
é que, efetivamente, não se consegue dizer que a liberdade de culto não possa ser objeto de operações de restrição. E tenho mais dúvidas sobre a ideia da suspensão, mas, no fundo, operações de restrição, sendo certo que a própria distinção entre suspensão e restrição me parece que fica um pouco em crise. E, portanto, eu acho que é insustentável a ideia de que nós teríamos um contexto qualquer em que não poderia, que a liberdade religiosa seria absolutamente resistente a operações de ponderação. Portanto, eu tendo a dizer que sim. Depois, a questão é saber se deve ou não suspender, se é uma questão de suspender a liberdade de culto ou se é uma questão de suspender as liberdades instrumentais da liberdade de culto e depois chegar ao mesmo resultado. Viram certamente que esta questão está subjacente à flutuação, em que os primeiros decretos presidenciais suspenderam a liberdade de culto coletivo. Liberdade de culto coletivo, curiosamente. É uma questão de proporcionalidade. Não se pode suspender a liberdade de culto individual, por exemplo. Ou suspende-se a liberdade de culto coletivo. Mas depois aquele decreto que suspendeu do estado de emergência, naquele fim de semana do dia Todos os Santos, não sei se recordam aquela restrição que não se podia circular entre concelhos, já não houve a suspensão da liberdade religiosa. O decreto presidencial limitava-se a suspender a liberdade de reunião e a liberdade de circulação. De acordo com a ideia de alguns de que, porventura, não é, dizem alguns, possível, e dizem outros, não é necessário suspender a própria liberdade de culto. Basta suspender as liberdades instrumentais de que, no fundo, a liberdade de culto beneficia, digamos assim, entendendo a liberdade de culto como uma forma especial de liberdade de reunião. Portanto, teve impacto, claramente, obrigou-nos a pensar nestas coisas, a se calhar não ter uma ideia maximalista acerca da liberdade, perceber que há aqui operações de ponderação a realizar. Aquilo que nos ficou na mente acerca disto, acho eu, e as decisões que eu vi dos tribunais superiores a colocar problemas na forma como a pandemia afetou a liberdade religiosa, não eram tanto sobre a questão de saber se se podia restringir, era mais sobre a questão de saber as condições da restrição, à luz, sobretudo, dos critérios de proporcionalidade e igualdade. Até acho que mais igualdade. Ou seja, foi mais o problema da igualdade, por exemplo, no desconfinamento. Em França tivemos uma decisão dessa, em que o Conselho de Estado francês disse assim, bom, ok, há restrições às celebrações religiosas, mas o que não pode acontecer é depois haver atividades económicas não particularmente tuteladas pela Constituição a abrirem primeiro do que as celebrações religiosas com o mesmo número de pessoas. E, portanto, a questão da igualdade como parâmetro, mais do que propriamente a questão da imunidade à restrição. Portanto, eu vi mais a questão das condições da afetação a serem postas em causa. E também as questões orgânicas, deixem-me dizer. Acho que nós tivemos, em alguns períodos da gestão da pandemia, nós não tivemos, do ponto de vista orgânico, as condições mínimas para se fazer aquilo que se fez. Eu escrevi um artigo sobre isso e uma das nossas conclusões é que, por exemplo, logo ali no início, na fase mais aguda, aquele mês de abril de 2020, nós tivemos as celebrações religiosas suspensas por um decreto do governo. Não havia sequer já o decreto presidencial a apoiar aquilo. Era simplesmente um decreto do governo a fazê-lo. Do ponto de vista orgânico, acho que também as coisas não correram muito bem. Mas acho que, genericamente, o impacto foi este, e obrigou-nos a pensar, se calhar, e a adotar concepções mais equilibradas, enfim, a admitir operações de ponderação. Eu tinha aqui, os pontos que eu tinha aqui, vou elencá-los e depois posso não conseguir chegar a todos. Mas acho que a questão do fundamentalismo religioso e o contexto em que nós vivemos é uma questão. Não nos afeta de uma forma, até agora, muito particular, mas nós temos que ter consciência que nós vivemos num contexto em que cada vez é mais próximo de nós a existência de problemas sérios deste ponto de vista. A lei francesa de 2021, chamada, ironicamente, a lei sobre a implementação dos princípios da República, mas que ficou chamada como a lei dos separatismos, é basicamente uma lei que tem uma intensidade de intervenção do Estado francês sobre as confissões religiosas, que me faz lembrar, sinceramente, e peço desculpa pelo paralelismo, mas a lei da separação portuguesa que aconteceu cá
e que tinha aquelas formas de intervenção do Estado, o Estado a controlar as celebrações religiosas, o Estado a dizer quem é que pode ser, quem é que pode ensinar doutrina religiosa no contexto islâmico em França. O presidente Macron a gabar-se que já encerrou não sei quantas escolas islâmicas desde o início da aplicação daquela lei, que são coisas que nós temos que ter consciência que estão muito próximas de nós e que não são nada neutras do ponto de vista do cumprimento do princípio da separação e mesmo do laicismo à francesa. Depois, os episódios, lá está, mais ou menos relevantes sobre a separação. Eu acho que a questão da jornada é uma questão que faz pensar. Talvez fosse necessário um pouco mais de pedagogia, um pouco mais de consciência sobre a ideia do princípio da cooperação, e acho que muitas daquelas discussões teriam sido evitadas. Acho que podemos, no entanto, discutir a questão da proporcionalidade. Aqui, novamente, para mim, não é tanto a questão de saber se há ou não há cooperação, acho que é óbvio que há cooperação. A questão é saber até onde é que o Estado pode ir na beneficiação de uma entidade religiosa. Enfim, não vi, no entanto, que tivessem sido ultrapassados limites muito óbvios. E depois, finalmente, eu tinha aqui o ponto de uma análise à falta de melhor expressão, vou utilizar aquela expressão que toda a gente utiliza, que é a ideia das guerras culturais e do impacto que isso tem no âmbito da liberdade religiosa. Sei lá, desde logo no sistema educativo, aquelas discussões que estão a ser tidas acerca da questão de saber sobre se o Estado está ou não está, em algumas circunstâncias, em algumas disciplinas, a ir longe demais naquilo que são a transmissão de conteúdos já carregados do ponto de vista, aparentemente carregados do ponto de vista ideológico e com perturbação daquilo que são as crenças das pessoas que estão inseridas no sistema educativo. As guerras culturais a chegar a discussões sobre as normas da organização interna das igrejas. Já se discute muito, até internacionalmente, por exemplo, a capacidade que o Estado tem ou não tem de, por exemplo, intervir no âmbito da vida interna das confissões religiosas, não obviamente para as mesmas coisas que fazia tradicionalmente, mas para supostamente implementar direitos fundamentais, como o princípio da igualdade e por aí fora. Portanto, será até que ponto é que o Estado pode, já se discute isto muito, não é? Intervir nas normas da organização interna das igrejas, alterá-las, limitá-las, etc. Uma discussão paralela àquela que aconteceu com a democracia interna dos partidos. E, finalmente, diria que é uma questão que agora se está a colocar cada vez mais na regulação da esfera digital, ou seja, as questões de liberdade religiosa são claramente umas daquelas que aparecem no primeiro plano quando se trata de regular a maneira como os direitos fundamentais, e em particular os ligados à liberdade de expressão, se manifestam no contexto das plataformas digitais, com coisas a aparecer que nos suscitam imensas interrogações, como sistemas, por exemplo, de denúncia e cancelamento automático das plataformas eletrónicas de certos conteúdos. Portanto, a ideia de que a expressão de determinados conteúdos de natureza religiosa podem em si ser quase que automaticamente encarado como discurso de ódio e, portanto, cancelado automaticamente. Portanto, estamos a entrar em domínios onde, por exemplo, do ponto de vista da Igreja Católica e dos seus princípios doutrinais, já me vou calar, quer dizer, teriam alguma tensão. Nós sabemos que, por exemplo, do ponto de vista da esfera religiosa, as religiões tendem a dizer que a sua via é a via certa, que a sua via é a via exclusiva, que as outras vias são as vias do erro, que são afirmações que se compreendem perfeitamente e não têm qualquer sentido de pejorativo relativamente a outras confissões religiosas dentro da mundividência de uma comunidade, mas que são muitas vezes mal interpretadas por terceiros, e nós estamos a chegar a um mundo em que às vezes a forma de gerir as hipóteses de ser mal interpretado é cancelar o discurso, e isso é uma coisa que, do ponto de vista da liberdade religiosa, é complicada. Portanto, o estabelecimento das fronteiras entre coisas como discurso de ódio e por aí fora, e a transmissão e a própria ideia da transmissão da mensagem religiosa, a ideia do proselitismo não mal interpretado, ou seja, a difusão
da mensagem religiosa, que é uma coisa que a Lei de Liberdade Religiosa Portuguesa diz que pode acontecer. Portanto, a Lei de Liberdade Religiosa diz explicitamente, inclui como conteúdo da liberdade religiosa a transmissão e a tentativa de convencer outras pessoas relativamente à própria evidência religiosa. Mas isso são coisas que hoje em dia cada vez mais, de formas cada vez mais sofisticadas e mais eficazes, podem ser condicionadas. E isso é uma coisa que nos vai, enfim, certamente, ocupar durante os próximos tempos. Eram apenas estas algumas questões que eu queria trazer para o debate. Peço desculpa se ocupei muito tempo e eu agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. E são questões muito interessantes que, quando falava destas questões, eu lembrei de várias coisas. Esta última do discurso de ódio, que ainda há pouco li a notícia de que depois de 4 anos foi definitivamente absolvida aquela senhora finlandesa, antiga ministra e deputada, que chegou a ser condenada ou acusada, não sei se chegou a ser condenada, mas foi acusada por citar as escrituras na condenação da prática homossexual. E peço desculpa, eu esqueci-me das leis sobre rezar em público. Exato, as também, leis inglesas que não ao pé das clínicas de aborto. Há uma série de... Quando falou da questão da cooperação e da Jornada Mundial da Juventude, eu recordo-me há uns anos, quando foi a Jornada Mundial da Juventude em França, se discutiu em tribunais se podia ser, portanto, se as escolas públicas poderiam servir de alojamento para os participantes na jornada. Bom, cá em Portugal não se teria feito a jornada sem a participação das escolas públicas e foi isso, quer dizer, foi a Assembleia da República, por larga maioria, portanto, elogiou, portanto, a realização e foram várias as câmaras de várias tendências políticas que, de bom grado, colaboraram, e isso acho que no fundo, é a concretização do princípio da cooperação. Essa preocupação que falou desta lei francesa, já ouvi, eu faço parte de uma comissão de Assuntos Jurídicos da COMESA. A COMESA é o organismo portanto, da Igreja Europeia, junto da União Europeia, dos várias conferências episcopais, e através desta COMESA concretiza-se essa tal diálogo permanente que está previsto no artigo 17 do Tratado da União Europeia. A minha colega francesa, nesta comissão, de facto, exprimiu a sua preocupação em relação a esta lei a que o professor Miguel Raimundo se referiu. Também em relação à França, nesta comissão temos falado muito destas questões das restrições à liberdade religiosa ou à liberdade de culto por ocasião da pandemia. E devo dizer que as restrições que houve cá em Portugal não foram das mais acentuadas, mas noutros países foram de facto. Sim. E até chegou a ser a questão a ser discutida em tribunais, precisamente em França, porque eu acho que cá em Portugal estas restrições foram das primeiras a ser levantadas, mas noutros países foram das últimas. E, portanto, houve de facto um tratamento mais desfavorável em relação à liberdade religiosa no confronto com outras liberdades, talvez pensando que não há consequências do ponto de vista económico, ninguém fica no desemprego por estarem se calhar o sacristão poderá ficar, e os padres também tiveram algum problema económico, mas não havia um pouco esta ideia. Mas me permite, esse é um ponto interessante, porque eu acho que, de certa forma, a passividade com que se receberam algumas restrições, por um lado tem a ver com a própria maneira de se ser religioso, na maior parte dos casos, que leva a que não haja grande contestação. Mas, por outro lado, eu acho que tem a ver com um tema que me parece que está cada vez mais presente, que é, do ponto de vista social, uma vez que sociologicamente há cada vez menos pessoas que se reivindicam religiosas, de certa forma está-se a perder um pouco a consciência da importância que isso tem para as pessoas. Da importância mas que isso não tem para quem é mesmo que seja religioso. uma minoria, é o que a Mas pessoa há tem pouca consciência. que mais valoriza, consciência. porque é o que dá sentido à sua vida. Há pouca consciência. Mas depois também há outro aspecto, que a propósito da
das restrições da pandemia, eu retive o que disse um ministro francês, que disse, bom, como as pessoas podem rezar em casa, não está violada a liberdade religiosa. Mas a liberdade, todas as declarações de direitos humanos, quando falam de liberdade religiosa, falam da dimensão pessoal e coletiva. E, portanto, acho que, se calhar, se foi longe demais nas restrições, precisamente porque esqueceu esta dimensão coletiva da liberdade religiosa. Mas também vale a pena lembrar que, entre nós, foi a própria Conferência Episcopal que tomou a iniciativa. Pois. E a comunidade islâmica também, penso que a comunidade judaica em suspender os atos de culto. Isso tem a ver com um alinhamento tradicional, não é? Ou seja, Temos vários... quer falar, o seu doutor? Estou inteiramente de acordo com o doutor. Principalmente os problemas, porque, de um modo geral, em primeiro lugar, a Igreja Católica, que abriu o caminho. E depois, a generalidade das igrejas. Porque eu contactei com elas a pedido do governo. Aliás, não estarão lembrados de uma reunião da Comissão de Liberdade Religiosa em que eu informei disso. Sim. E a generalidade das convenções, a resposta foi já fechamos. Não foi estamos de acordo, foi já fechamos. Já não temos culto. Culto, no sentido de culto público, obviamente, que é o sentido exato do termo, não é? O culto em casa, sozinho, para rezar. Um culto muito especial, não é? Esse culto que a Constituição eu só queria dizer que este problema que se está a pôr do hate speech, do discurso de ódio, vai ser dos problemas mais graves que se vão pôr à relação entre as religiões e as sociedades, não é? Bem, claramente, as religiões e o Estado, as religiões e as sociedades. Também começaram essa boa notícia que chegou ontem, a absolvição, penso definitiva, foi no Tribunal de Recursos de Helsinki, da senhora que era simultaneamente deputada e pastora evangélica, depois desse problema. Mas houve um debate na Assembleia, recentemente, precisamente sobre essa questão. Promovido pela Assembleia, naqueles debates que está a promover a propósito do 25 de Abril, as celebrações do 25 de Abril, já agora informo que vai abrir a princípios de dezembro, digamos, uma grande exposição sobre, organizada pelo jornalista Marujo, que está empenhado nessa. E, portanto, é no início de dezembro, ninguém se esquece. Mas esse problema das igrejas se pronunciarem sobre problemas da vida e, sobretudo, causas que têm feito nos últimos, não sei precisar, 20 anos, 15 anos, têm avançado nas sociedades e por os quais a generalidade das igrejas, as comunidades religiosas, nem todas são igrejas, como sabemos, é um problema grave. Por exemplo, só para dar um exemplo, quando foi a primeira discussão de eutanásia, foi-me pedido, fizesse, como foi pedido em vários setores da vida portuguesa, também foi pedido às religiões, ou melhor, que a Comissão da Liberdade Religiosa pudesse organizar. E eu fui moderador desse debate. Esse debate em que estavam representadas praticamente as religiões que estão na Comissão da Liberdade Religiosa. Praticamente, não me lembro se eram todas, se faltava alguma, talvez não estivessem presentes, mas já não tenho bem presente. Isto foi na primeira discussão da lei da eutanásia, há uns anos, não sei precisar. É evidente que nenhuma das religiões representadas estava de acordo com a eutanásia. O que se passa com a eutanásia passa-se com muitas outras coisas. E, portanto, essa frase que o Dr. Falco citou, e consta da Constituição Portuguesa, a partir da Comissão de 82, é da minha autoria. Eu fiz parte da Comissão. Quer dizer, havia um sistema em que algumas pessoas entravam para as revisões constitucionais.
essa parte do livre desenvolvimento da personalidade que escala naturalmente à Constituição italiana. Essa frase tem servido, da Constituição, foi introduzido, já nem me lembro em que artigo, já foi 26. Essa frase, esse pequeno inciso que eu fui buscar à Constituição italiana, tem servido para muitas das causas fraturantes chamadas, fazerem apelo a esse princípio do livre desenvolvimento da personalidade. Mal pensava eu nessa altura. Até para a eutanásia. Não é incompleto. Até para a eutanásia. Não inventei a frase. Naturalmente a gente vai recorrendo às Constituições e se inspira. E eu inspirei-me na Constituição. Mal pensava eu que, passados uns anos, esse princípio do livre desenvolvimento da personalidade esteja a ser usado para defender muitas destas causas chamadas fraturantes. É curioso. A Constituição. O legislador, na sua melhor boa vontade de melhorar os textos, não é? Constitucionais ou não, acaba por cair numa ratoeira que mais tarde vai dar lugar a causas, movimentos, etc., que mal esperávamos na altura. Isto foi em 82. Não estava na moda de muitas das causas fraturantes que estão hoje. Mas o doutor não tem que estar arrependido, porque é questão de interpretar bem o conceito. Claro, estou arrependido de algumas coisas que fiz. Enfim, introduzir um ou dois artigos de ligações variantes. Mas enfim, a gente, ao fim de 20 anos de exercício do legislador, ou parcial, ou participante, arrepende-se de algumas coisas. Neste momento estou arrependido de ter metido no Código Penal uma coisa que se chama recebimento de vantagens indevidas. Que as pessoas. É evidente que eu fui copiar isso ao Código Alemão, que é o único que tem, diga-se de passagem. E é um austríaco. Os austríacos, sempre que há uma modificação do Código Penal alemão, vão referir que modifica o Código Penal austríaco. E como dizia um amigo meu há dias, em conversa com ele, dizia: pois é, esqueceste que há uma e há uma. E Portugal é Portugal. E portanto eu vejo, não é uma crítica ao Ministério Público, ao fico sossegado. Mas eu também não acho que fez mal. Mas agora já entramos noutro campo. Não, é só para explicar. Sim. Muitas vezes, só para dar uma informação ainda que talvez não a tivesse. O princípio da cooperação não estava no primeiro projeto da Lei de Liberdade Constitucional. Não sabia. Foi introduzido por proposta do PSD. Foi a única proposta de alteração na lei, foi a introdução do princípio da cooperação. E porquê? Porque nós entendíamos que já fazia parte, digamos, do espírito constitucional, a partir do artigo que o Dr. Paulo citou, isso foi da cooperação geral com os corpos sociais. Que era evidente que também haveria, mas não era. Realmente não era. Tínhamos razão e acabámos por aceitar naturalmente a proposta vinda do preço para a atenção. Tínhamos dois pedidos de intervenção, dois colegas. O Dr. Santos Jorge e o Dr. Eu gostava de. Eu tenho algumas dúvidas sobre as questões que têm a ver com a liberdade. Uma vez aconteceu na Turquia, uma cidade que era 99,9% da população era muçulmana, com os visitantes, que era eu e um grupo de amigos, escondendo-nos os símbolos religiosos, crucifixos, para não criarmos situações de afrontamento. E, efetivamente, as pessoas respeitaram isso, porque, de facto, só havia uma igreja católica nessa cidade que tinha não sei quantos milhões, vários milhões de habitantes. Agora, uma situação diferente, eu tomei isso como uma questão de uma liberdade religiosa de culto, uma restrição. Agora, em Portugal e noutros países
da Europa, tem-se colocado questões que têm a ver com a liberdade de culto, mas que eventualmente não têm a ver com a questão de liberdade de culto. É a instituição de regras que exigem, eu suponho que em França já acontece em muitos países também, em que o acesso a espaços públicos, as pessoas têm restrições na forma dos usos, desde logo a forma como se vestem, o acesso, O véu islâmico. o chador ou o véu Sim. islâmico. Esse é outro E tema como, também. portanto, essas restrições, como é que em Portugal poderiam ou não Sim. ser tratadas? Sim, obrigado. Doutor Santos João. Eu queria apenas esclarecer uma questão em relação à citação que o Dr. Fol fez do Sr. do António Ferreira Gomes e da Revolução, da Constituição com o carimbo vermelho. A Constituição com o carimbo vermelho, efetivamente, tinha e ainda tem, deriva de um pacto MFA com os partidos, que exigia o caminho para o socialismo. E lembro que o CDS, na sua proposta de Constituição, graças ao engenheiro Amar da Costa, que foi o pai de muitas das afirmações católicas, ou melhor dizendo, cristãs, que a Constituição contém, devem-se ao engenheiro Adelino Amar da Costa. Ele inventou o socialismo português. E é isso que está na primeira proposta do CDS em 1975. Está publicado no Diário da República. E quando me perguntavam o que é isso de socialismo português, a resposta imediatista era: isso depois logo se vê. Como a maior parte das questões em Portugal são exatamente remetidas para o depois logo se vê. E não resisto a contar-vos uma anedota que é dos galegos. Dada a idade dos presentes, se calhar nenhum de vós assistiu a uns cidadãos que andavam com a corda ao ombro, não havia gruas, não havia empresas de mudanças, talvez apenas o da lama, e eram os galegos que ajudavam nas mudanças dos pianos e dos móveis e dessas coisas. E quando perguntavam numas escadas a um galego se estava a subir ou a descer, ele dava a resposta que os portugueses hoje dão a tudo, exceto no futebol. Não me respondia logo. Parava para pensar o que é que me convém. E esta é a sociedade portuguesa de hoje. E quando se discute as Jornadas Mundiais da Juventude, discute-se com base na adoração do bezerro de ouro. Isto é, dá lucro ou não dá lucro? Se dá lucro, estamos todos de acordo. Se não dá lucro, é uma desgraça. É antidemocrático, como uma linha vermelha. Bom, sobre a democracia cristã. O CDS nunca representou a democracia cristã. Houve, oficialmente, até ao 11 de março de 1975, um partido chamado de Democracia Cristã, de que eu fui secretário-geral, e que participou nas reuniões da União Europeia das Democracias Cristãs, que existia e que reunia em vários estados das comunidades económicas europeias. E existia esta coisa extraordinária. Aquilo funcionava como uma comissão do Congresso americano. E nós pretendemos, o professor Freitas do Amaral e eu próprio, fomos ouvidos pela comissão no Parlamento da Haia. Eu, como mais velho, tive direito a ser ouvido primeiro e fiquei a assistir ao testemunho do professor Freitas do Amaral, que, perante o meu espanto, considerou perante a comissão que eu era fascista, que era reacionário. Porquê? Porque o Centro Democrático e Social chamava o Partido da Democracia Cristã de extrema-direita. Bom, isto é um testemunho puramente pessoal que está escrito
em variedíssimos livros em que eu continuo a ser considerado como reacionário e fascista. Mas, ó, doutor, aqui ninguém considera baixo. Não, mas só uma questão sobre o Sr. D. António Ferreira Gomes. Convém que todos nós vejamos a imprensa diária imediatamente antes, uma semana, 2 semanas antes da Revolução de 25 de Abril de 74. Para aqueles que não sabem, eu estive no posto de comando da Pontinha. Havia uma controvérsia escrita e publicada na imprensa entre o vigário-geral castrense, D. António Ferreira Gomes, D. António Reis Rodrigues, e o bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes. A seguir à Revolução, porque é que era o problema? Porque o bispo da Suma queria escolher os papéis militares e o D. António Ferreira Gomes queria que as Forças Armadas fossem o reformatório ou o castigo dos parvos que se estavam a portar mal. E isto foi publicado, está publicado na Hemeroteca, podem ver as edições. A seguir à Revolução, o movimento das Forças Armadas encarregou-me de fazer uma diligência junto ao Vigário-Geral Castrense para que a Conferência Episcopal Portuguesa fizesse um comunicado aderindo à Revolução, pelo menos não condenando. Depois da reunião em Fátima da Conferência Episcopal, telefonou o Sr. D. António Reis Rodrigues a dizer: o comunicado que saiu é uma água chilra. E é uma água chilra porquê? Porque o Rabibas, secretário da Conferência Episcopal, fez um comunicado de maneira a que o Sr. D. António Ferreira Gomes, no próximo domingo, seja o Bispo da Revolução. É um testemunho que eu tenho a obrigação de dar, porque o Sr. D. António Ferreira Gomes foi o fundador do Episcopado Castrense. O Bispo Castrense era o Sr. D. António Ribeiro, Bispo de Lisboa, e o Vigário-Geral era o D. António Reis Rodrigues. Um outro facto importantíssimo, também com o D. António Reis Rodrigues. A Academia Militar organiza a Comunhão Pascal. Houve professores que se revoltaram contra isso, porque em termos militares vem na ordem de serviço o que é que se passa, quem é que faz o quê no dia da Comunhão Pascal. Houve uma revolta entre professores e eu fui falar com o Sr. D. António Reis Rodrigues para lhe perguntar o que é que era ou não constitucional. E a resposta que eu ouvi, é bom que isso se expanda, porque ele não era de maneira nenhuma um reacionário, ele diz assim: pois esses professores que acharam que a Academia Militar não devia organizar a Comunhão Pascal têm toda a razão. Deve possibilitar que todos os seus cadetes possam comungar, possam ter acesso ao culto da sua religião. E isso leva-nos a todos a pensar porque é que há capelães militares católicos, porque é que não há rabinos, porque é que não há imãs. Bom, e isso é um problema que nas Forças Armadas americanas existe. Há assistentes religiosos para todas as religiões. Posso explicar depois lá fora? Pronto, não digo mais nada. Desculpa. Obrigado. Vamos só... peço só que seja citado, se calhar podíamos ainda falar daquela questão do véu, não é? Dos sinais. Eu sou jurista, não é? Sim, sim. Sim. Sou árbitro. E o que eu vou dizer é o seguinte: há aqui um problema que está originado, portanto, estamos aqui a ter uma conversa jurídica, mas há uma situação que eu fui falado. O cristianismo está incluído, tanto em número de adeptos, como... Em alguns países, noutros não. Mas aqui em Portugal também. Sim. Aqui em Portugal também. Tanto em números de adeptos, como na intensidade com que as pessoas vivem no cristianismo. E enquanto isto for assim, não vai haver uma população a exigir o direito de culto, queremos ter o direito de fazer as nossas missas, de rezar ao ar livre. Quando um governo começar a tentar limitar a religião,
não vai haver uma oposição religiosa, quer dizer, a religião não vai reivindicar o seu direito de praticar a religião porque são poucas pessoas. É uma questão Tinha mais alguma questão? demográfica. Sim. Mas há também o direito das minorias, não é? Mesmo como minorias temos... Aliás, há muitos países em que os cristãos são minoria e nós até tínhamos pensado que tivesse aqui um representante da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que tem por missão precisamente a defesa dos cristãos em países onde eles são minoria. Nós estamos habituados a que não seja assim, mas isso acontece e não devemos esquecer isso. Aliás, o nosso empenho na liberdade religiosa não é só para os cristãos, é para todos. Quer também outras confissões. Quer dizer alguma coisa sobre a questão dos... Sim, sobre os símbolos, eu diria o seguinte, existem realmente em alguns ordenamentos esse tipo de limitações, por exemplo, a utilização do vestuário religioso ou de símbolos religiosos ostensivos, ou enfim, já para não falar dos casos mais conhecidos da proibição do uso do véu. A única coisa que eu posso dizer é que fico bastante contente por nada disso chegar a Portugal, porque me parece que, por enquanto, temos e devemos continuar a ter uma perspectiva muito aberta acerca dessa matéria. Nós não temos os mesmos pressupostos e eu acho que ainda bem que levam, por exemplo, sei lá, em França a defender esse tipo de solução, dizendo que isso é importante para garantir a fidelidade à República. Não temos esse tipo de abstração. A nossa República é baseada na dignidade das pessoas. Olhamos mais para a dignidade das pessoas e, portanto, deixamos as pessoas fazer aquilo que está de acordo com a sua vivência religiosa, aliás, de acordo com o sentido das declarações de direitos, que genericamente, por exemplo, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos diz isso explicitamente, da utilização exterior de símbolos através de ritos, através tem uma série de coisas que, no fundo, é muito, digamos assim, explicada e detalhada. Portanto, não temos esse problema, não temos uma das outras justificações que é utilizada em muitos países para justificar esse tipo de regimes, que é a ideia da prevenção de conflitos religiosos. Em França é, aliás, uma das principais justificações, é a ideia de que, por exemplo, nas escolas, a utilização de símbolos religiosos poderia criar problemas e conflitos entre os próprios membros da comunidade escolar e, portanto, essa ser uma justificação. Fico contente por isso não ser ainda um problema. Acho que para o direito constitucional português qualquer solução nessa linha seria difícil, teria um caminho muito complicado e, portanto, eu acho que de facto isso existe. Nesses termos, felizmente, não existe cá. Nós não temos, ao contrário do que tem acontecido em outros países, não temos tido aqueles casos em que os empregadores obrigam os funcionários a políticas de neutralidade e a esconder os símbolos religiosos, etc. Quer dizer, não temos tido essas discussões cá, elas existem, já foram ao Tribunal de Justiça da União Europeia casos da Bélgica, já foram, no caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, já foram casos do Reino Unido e por aí fora. Enfim, há uma série de coisas realmente que eu acho que são, portanto, correspondem às especificidades nacionais sobre a forma de encarar as restrições à liberdade religiosa que eu creio que no nosso ordenamento teriam muito dificuldade em fazer caminho e parece-me que bem, porque eu acho que nós temos realmente uma sociedade muito aberta e campo muito amplo para a liberdade e acho que isso é bom que continue a ser assim, é a minha perspectiva. Pois essa questão da neutralidade das empresas tem sido também analisada nesta comissão a que eu me referi. Pois eu acho que neutralidade ou pluralismo, quer dizer, não, acho que é tão contrário a essa regra de neutralidade proibir os sinais religiosos como os impô-los, não é? Portanto, se na empresa houver sinais de várias religiões, que pode ser uma cruz, que pode ser um véu, é respeitada essa neutralidade, se for o caso. Eu peço desculpa quem digo contra a sua ideia. Espero pela segunda geração de indivíduos de origem islâmica e vamos ter exatamente os mesmos problemas que os outros países têm. O extremismo dos muçulmanos
que uma religião pacífica, claro, só que o pouco número de indivíduos ativistas, extremistas, tomam conta da comunidade toda. Se o Sr. Fórum Martim diz, não encontra carne normal, só encontra carne normal. Se deixar fazer uma mesquita dentro da moraria, o que vai encontrar não uma filosofia que a Câmara de Lisboa uma dia me explicou, que era um centro cultural, vai encontrar uma madraça. E, portanto, o aprofundamento das dificuldades das sociedades em lidarem com o islamismo está com a dificuldade em lidarmos com as segundas gerações, que são muito mais extremistas. E comunidades pequenas, porque o extremismo do Islã basta 15 indivíduos. Temos a precisão da senhora da saúde a ser contestada porque sai da moraria e que percorre a moraria toda que está dominada pelo Islã. Esta geração não faz ondas. Os Bangladesh rezam lá de sexta-feira, naquelas ruas do Cairo, não tem problemas. Agora, a segunda geração, essa vai dar um problema. Pode ser que não. Vamos, Não, de facto, este clima. Vai ter. E temos que nos preparar e devemos preparar para isso. Não é reprimir a religião, é estarmos preparados para enfrentar e não dar as facilidades que só vão dar origem, não beneficiam ninguém e só vão dar origem ao aparecimento do extremismo. Mas olha, eu acho que é se enverdarmos por essa caminha da proibição dos símbolos religiosos, a proibição dos símbolos religiosos pode ter o efeito contrário, que é precisamente de dificultar a integração dos muçulmanos na nossa sociedade, porque eles entendem que para se integrarem têm de prescindir da sua religião. Os muçulmanos querem se integrar na nossa sociedade. Mas olha, nós na Comissão de Veja o caso de Londres, na Comissão de Liberdade Religiosa temos experiência de contacto com dois representantes autorizados das comunidades islâmicas e temos um ótimo... na matéria da liberdade religiosa tem uma plena consonância de vistas. Mas por ser nós devemos valorizar estas pessoas, estes que não são extremistas, porque se confundimos todos, de facto, dificultamos o diálogo. Bom, mas isto é uma matéria que... Acrescentaria um facto significativo, que é o de... Pronto, isto não é obviamente estar a dizer que todos os muçulmanos têm este comportamento, mas durante a jornada, a Mesquita Central de Lisboa albergou perto de 50 jovens. Sem dúvida. Esse ponto está fora de causa, não é esse o meu debate. O que eu falo é o extremismo dentro do Islã, que normalmente não é na primeira, é na segunda geração. E a Central de Lisboa são originários da Guiné, maioritários, são originários das antigas colónias, têm uma vivência completamente diferente do que é nos minorias. Ou fora da cidade de Lisboa, nos arredores, onde há imensas mesquitas pequenas. Mas tenho mais receio do extremismo ateu do que do extremismo islâmico. O extremismo? Ateu. Isso é um debate. Tínhamos ainda uma colega que queria intervir. Eu colocava uma questão relativamente à legislação no âmbito da pandemia e da restrição a determinados direitos fundamentais. Se o direito de culto tendo sido restringido, proibido em determinados períodos, até que ponto é que esse direito, na qualidade de direito instrumental à liberdade religiosa, não tem aqui alguma tutela que mereça, e não merece aqui alguma tutela constitucional ainda que seja exercido nas situações de estado de emergência. Ou seja, se no fundo não poderia haver aqui uma inconstitucionalidade por violação, ou seja, por restrição de direito que pode ser acessório à liberdade religiosa. Por exemplo, prevendo também uma restrição da liberdade de circulação para o exercício do direito de culto, que a dada altura acho que foi implementado na fase final. Posso responder também? Com certeza. Eu sobre isto e sobre outras questões. Eu acho que essa ideia da liberdade de culto, separar a liberdade de culto da liberdade religiosa é muito perigoso. Sobretudo, fazer generalizações.
o culto, na sua dimensão comunitária, é essencial para nós cristãos. Para um judeu já não será. A ida do judeu à sinagoga não é qualquer coisa de absolutamente central na sua vida. Por isso, se nós pensarmos, por exemplo, em estado de guerra, ou noutro tipo de estado de exceção que não tivesse as contingências que teve a propagação infectocontagiosa do vírus, eu creio que não teria sido suprimida a liberdade, não teria sido suspensa a liberdade de culto. Quer dizer, aquilo, de facto, nós deparamos com uma situação completamente nova. E, portanto, foram as confissões religiosas, e bem, que deram o primeiro passo justamente para suspender as celebrações comunitárias. Mas acho que é perigoso irmos por essa dissociação que eu desconhecia que o Sr. Presidente da República tinha feito entre a liberdade de culto e a liberdade religiosa. Parece-me que, de facto, o culto está no coração da liberdade religiosa. Eu tenho uma certa dificuldade, por isso mesmo, proibir o culto. Impor toda uma série de regras que depois foram implementadas de distanciamento, portanto, de saneamento dos locais, etc, mas pura e simplesmente proibir custa mais. Precisamente porque há uma dimensão coletiva da liberdade religiosa e que, nos termos da Constituição, não pode ser daqueles poucos direitos que não pode ser feito mesmo em estado de emergência. Mas aí a Igreja, eu acho que a Conferência Episcopal foi mais higienista do que a Direção-Geral de Saúde. Por exemplo, suprimiu-se o beijo da paz, mas podia ser substituído por um olhar para o lado ou qualquer coisa, mas não, as instituições eram para estar quase... Pronto. Não, eu, quer dizer, eu genericamente estou de acordo com a ideia de que é problemático fazer essa distinção. Tentando responder um pouco à pergunta, vamos lá ver. Eu acho várias coisas. Acho que a pandemia e a maneira como as coisas correram põem muito em causa a ideia da suspensão do direito. Ou seja, o direito existe. O que acontece é que ele provavelmente pode sempre ser comprimido. Não é? Eu, às tantas, na pandemia, estava por mim a pensar na hipótese, ok, isto aqui até é uma coisa relativamente não muito maligna, mas vamos pensar numa epidemia de ébola. E na questão de saber se nós podemos ou não é? Dei por mim a pensar nisso, se nós podemos ou não, com base numa situação dessas, absoluta, em que o contágio é quase imediato e em que as consequências são catastróficas. Quer dizer, tem que ser possível restringir. Depois é uma questão de saber quais é que são as condições da restrição. E eu acho que nós próprios fomos evoluindo no nosso pensamento e fomos percebendo que a doença, pelas suas características, permitia as tais limitações. Ou seja, não era preciso proibir, bastava obrigar ao distanciamento. Não é? Mas, em rigor, nós temos que admitir intelectualmente a hipótese de haver doenças que nem com isso fossem controláveis. E a pergunta era saber se nessas ocasiões nós podíamos. E, portanto, enfim, eu acho que é uma questão de proporcionalidade. Tenho muitas dúvidas sobre a ideia, sinceramente, e acho que fizemos uma conferência sobre isso lá na faculdade, a ideia da constituição da suspensão dos direitos. Tenho muitas dúvidas sobre a ideia da suspensão dos direitos. Os direitos não estão suspensos, eles, quando muito estão, comprimidos. Quer dizer, mesmo a ideia da liberdade de deslocação poder ser suspensa não. Ela está comprimida. Se eu precisar de ir a um sítio qualquer para ir ao hospital para me salvar, a minha liberdade de circulação volta plenamente. Portanto, esta ideia é uma ideia da Constituição e é muito típica a ideia da suspensão. Corresponde a uma certa fase do direito constitucional, que eu acho que já está ultrapassada. Porque, sinceramente, acho que é um modelo de gerir direitos fundamentais em tempos de crise que não faz sentido. Tem que se pensar na ideia de uma restrição, que vai ser feita de acordo com aquilo que a situação exigir e respeitando sempre a lógica de que há coisas que não podem absolutamente deixar de existir, sob pena do direito de ser completamente anulado. E, portanto, eu também acho que é perigosa a distinção. Aliás, acho que foi isso que levou o Presidente da República, a partir de uma certa altura,
a não suspender a liberdade de culto. Portanto, a optar por uma forma diferente, que era a suspensão das liberdades instrumentais. Não estava suspenso o culto, estava simplesmente... as pessoas estavam impedidas de fazer as coisas que eram necessárias para chegar lá ao culto, não é? Mas não estava suspenso o culto. Talvez faça mais sentido do ponto de vista institucional. Acho que podemos concluir. Olha, foi muito interessante. Podíamos estar aqui ainda a debater mais questões. Mais uma vez, eu tenho pena que não haja mais pessoas a assistir, mas certamente se nos facultarem os textos, mesmo que, enfim, que sejam mais resumidos ou menos, podemos chegar aos nossos associados e a outras pessoas. Muito obrigado, então, pela vossa colaboração. Foi, de facto, muito preciosa. Muito obrigado. Muito obrigado.